E aí, cubistas, beleza? Sejam bem-vindos à retrospectiva cubística de 2020, só que dessa vez vai ser um pouco diferente. Geralmente eu faço uma coletânea dos meus melhores momentos em campeonatos, só que como que a gente faz isso em um ano onde campeonatos não aconteceram? Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e assista o meu último vídeo de 2020. Então, primeiramente, vamos ter que falar sobre como estavam as coisas e até mesmo um pouco da minha vida cubística em 2019. O ano acabou em fúria, campeonatos enormes estavam acontecendo, incluindo o brasileiro. Vários cubistas de alto nível do Brasil inteiro viajaram até Criciúma para disputar o Campeonato Brasileiro e tentar se consagrar campeões em suas modalidades favoritas. Eu acabei sendo campeão em 7 das 18 modalidades que tinham presentes lá no campeonato, incluindo no 3x3, em uma das finais mais disputadas de cubo mágico da história dos brasileiros. Algumas semanas depois, tivemos o Brno Fit Friendship, o último campeonato aqui de São Paulo que ia conter a modalidade 3x3 com os pés, porque como vocês sabem, esse ano ela foi retirada da WCA. Mas além disso, esse foi um dos únicos campeonatos da história do Brasil a conter um recorde nacional, um recorde continental e um recorde mundial feito por brasileiros em um mesmo campeonato. Gabriel Lincoln conseguiu ambos os recordes brasileiros na categoria Clock, Gabriel Pereira Campanha conseguiu o recorde sul-americano de single no 3x3 com os pés, e eu, Vicenzo, acabei conseguindo o recorde mundial de média na categoria Square. Ao redor do mundo, centenas de cubistas treinavam durante horas para conseguirem melhorar nas suas modalidades favoritas. Novos talentos começavam a surgir e com eles recordes mundiais estavam sendo quebrados campeonatos após campeonato. Podemos dizer que o ano acabou com tudo. Campeonatos excelentes acontecendo e cubistas melhorando cada vez mais. A tendência era que em 2020 a comunidade levaria o cubo ao seu limite. Só que eu acho que ninguém estava esperando o que ia acontecer. O ano já começou com um mundo assustado. Tivemos logo no começo um incêndio de proporções bíblicas na Austrália, levando à morte de várias pessoas e espécies de animais. Um ataque de um drone norte-americano em Bagdá, no Iraque, levou à morte de um dos principais generais iranianos, Qassem Soleimani, fazendo com que o mundo inteiro temesse uma nova guerra mundial. Ainda nesse mês, várias notícias de um novo vírus chamado de Covid-19 começou a aparecer nos jornais. Acho que ninguém naquela época imaginava o problema que esse vírus viria trazer. No mundo do cubo, Max Park provou novamente que ele é o melhor no que ele faz. Em apenas um campeonato, Houston Winter 2020, Max quebrou os recordes mundiais de single no 5x5, no 6x6 e de média no 6x6 e 7x7. E além desses recordes mundiais, ele conseguiu também o recorde norte-americano de média no 3x3. Tenho certeza que isso teria acontecido mais algumas dezenas de vezes se ele tivesse tido a oportunidade. Durante esse mês do Brasil, tivemos um total de 4 campeonatos, que aconteceram em Fortaleza, Vila Velha, Goiânia e Manaus. O curioso é que geralmente esse primeiro mês do ano não acaba tendo tantos campeonatos e eles não representam tanto em relação ao total de campeonatos no ano no Brasil. Só que nesse mês específico, esses 4 campeonatos representaram quase metade do total de campeonatos que tiveram em 2020. Em fevereiro, tivemos o único campeonato de cubo mágico que eu pude participar esse ano, o Desafio de Verão 2020. Um campeonato de um único dia, que aconteceu no dia 29, contando apenas uma modalidade, o FMC. Nessa modalidade, geralmente eu acabo não conseguindo ir muito bem, só que dessa vez, curiosamente, isso não aconteceu. Competindo com vários outros bons atletas do Brasil inteiro, eu acabei ganhando com uma média de 28,33 movimentos. Na maior parte das vezes, esses campeonatos de FM não são os mais animadores. Só que nesse ano em específico, foi a única oportunidade que eu tive de rever parte da comunidade do cubo. Saindo do mundo do cubo e voltando a falar do vírus, a gente começou a perceber que a coisa estava ficando feia, mas mesmo assim, o carnaval aconteceu e hoje em dia muitas pessoas concordam que foi lá que o vírus começou a de fato se disseminar. O primeiro caso oficial no país veio algumas semanas depois, no dia 26, um homem de 61 anos, recém-chegado da Itália, acabou sendo diagnosticado com a doença. E pouco tempo depois, tivemos a notícia do segundo caso, que aconteceu no dia 29, curiosamente no mesmo dia do campeonato que eu citei anteriormente. Desde então, os casos só aumentaram cada vez mais. Eu me lembro do pessoal zoando sobre esse vírus na escola, mas acho que era algo tão distante que a gente nem imaginava o quanto isso ia afetar a nossa vida daqui pra frente. No dia 11 de março, o corona foi oficialmente declarado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia e por conta disso, alguns dias depois, foi instituída uma quarentena aqui no Brasil, o que levou a uma das situações mais tristes do cubo mágico que eu já vi na minha vida. Lembro certinho até hoje.
O campeonato Colégio Aster seria o segundo campeonato do ano que eu iria participar, e entre as várias modalidades tinha o 2x2, que eu tava treinando bastante, tinha aprendido G1, melhorado minha inspeção, e tava com boas expectativas de baixar na UNR. Meus cubos já estavam todos arrumados quando meu pai, por volta das 10 da noite, entra no quarto avisando que a World Cube Association tinha cancelado todos os campeonatos até segunda ordem. Foi muito triste, muito chocante, eu tentei avisar o máximo de pessoas possíveis na comunidade do YouTube, no Insta, nos grupos de WhatsApp, e todo mundo ficou igualmente chateado, igualmente chocado, e ninguém estava esperando que isso fosse acontecer tão cedo. Foi tudo por água abaixo, todos os NEs que certamente aconteceriam, todos os momentos que a comunidade do cubo iria presenciar junta, acabaram naquele dia. Alguns dias antes tinha sido noticiada a primeira morte por decorrência do vírus aqui no Brasil, e infelizmente essa foi apenas uma das milhares que viriam depois. Acredito que em abril eu tive a prova definitiva de como a comunidade do cubo é incrível. Sem nenhuma previsão de quando os campeonatos presenciais voltariam, começaram a acontecer os famosos campeonatos online. E especialmente no mês de abril, vários deles eram anunciados e aconteciam toda semana, e vários países anunciaram enormes campeonatos online, incluindo o maior deles, o Cubing at Home. E esses campeonatos online foram muito importantes para quebrar uma barreira enorme, especialmente aqui no Brasil. Muitas vezes os cubistas mais jovens acabam morando em cidades distantes de onde geralmente acontecem os campeonatos e acabam não tendo a oportunidade de participar de campeonatos presenciais. Mas como os campeonatos agora eram online, todo mundo podia participar por estar conectado na internet, e isso abriu portas sim para que muita gente conhecesse o ambiente dos campeonatos, mesmo que de uma forma diferente. Talvez não seja o cenário ideal, mas pelo menos é um ponto positivo que podemos tirar de tudo isso. Falando de assuntos fora do mundo do cubo, tivemos o início de uma crise interna aqui no governo do Brasil, com a demissão do ministro da Saúde no meio da pandemia, o Henrique Mandetta, e o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ambos têm pontos, tanto pro lado do presidente como pro lado dos ministros, só que no fim das contas quem perde com essas crises é sempre nós, os brasileiros. Em maio aconteceu um dos campeonatos online mais importantes de todos, o Campeonato Brasileiro Online, que contou com mais de 600 inscritos que disputaram em 18 modalidades diferentes, incluindo o 3x3 com os pés. Vários novos cubistas tiveram a oportunidade de participar desse campeonato, e eu tenho certeza que a comunidade ganhou muito com isso. Apesar da imensa dificuldade de organizar e gerir os resultados, o evento acabou acontecendo como planejado e bastante gente gostou. Fora esse, vários campeonatos online enormes estavam acontecendo ao redor do mundo inteiro, e novas edições do Cubing at Home foram feitas, e elas foram muito importantes para revelar novos talentos. Tymon Kolashinsky, Léo Borromeo e Maki Hiroto Inaba se provaram que são novos talentos da nova geração do cubo mágico e que sem dúvidas vão quebrar recordes mundiais assim que os campeonatos voltarem à normalidade. Várias médias sub-WRs e sim impressionantes acabaram virando rotina na vida desses cubistas. Além disso, tivemos o trágico caso de George Floyd, um homem foi assassinado por 2 policiais com tudo filmado. Esse caso levou a uma série de protestos antirracistas ao redor do mundo inteiro. E de fato é inegável, as cenas são cruéis, dignas de um filme de terror, esses policiais jamais deveriam ter entrado para a corporação e merecem ser punidos com o rigor da lei, mas em contrapartida, parte das pessoas que participaram desses protestos foram extremamente violentas e episódios como a invasão da Casa Branca marcaram a história. Em junho foi um mês que comecei a cair na real. No começo eu achava que essa quarentena seria algo temporário, que ia durar apenas algumas semanas ou meses, e que em breve os campeonatos presenciais voltariam a acontecer com uma certa regularidade. E por conta disso eu continuava treinando bastante, como se eu estivesse prestes a defender o meu título brasileiro. Mas depois de tanto esperar e sem nenhuma previsão de quando as coisas voltariam ao normal, estava cada vez mais longe, eu confesso que eu dei uma desanimada, eu diminuí um pouco o ritmo de treinos. É claro que eu não parei, continuei fazendo show diariamente, mas por que eu passaria horas e horas do meu dia treinando num campeonato que não existe? A gente treina para superar nossos próprios recordes, só que agora não temos mais como fazer isso. E os campeonatos online, bom, eu acabei percebendo que eles não são nem de perto a mesma coisa. Diferente de outros esportes, no cubo mágico, a graça dos campeonatos é muito mais o ambiente do que a competição propriamente dita. Pra gente que participa com frequência, ver o pessoal, trocar experiências e aprender coisas novas é muito mais importante do que essa briga por títulos que se vê em vários esportes. Então eu acabei trocando parte desse tempo que eu treinava por novos hobbies. A vantagem disso foi que eu descobri novas atividades e tive mais tempo para trabalhar em vídeos aqui no canal, só que é claro, eu dei uma diminuída nos treinos, que é o ponto negativo de tudo isso.
Isso não aconteceu com todo mundo, bastante gente continuava treinando, e agora até mais do que antes, só que conversando com alguns amigos meus, eu percebi que esse é um comportamento que aconteceu com muito mais gente. Ao redor do mundo, tivemos alguns conflitos militares se intensificando. Na fronteira entre a China e a Índia, houve uma troca de tiro entre soldados, o que levou à morte de vários indianos. Isso levou a uma crise diplomática entre os dois países e as tensões se intensificaram. Outro conflito foi entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte explodiu um escritório de relações na Coreia do Sul, assustando os moradores locais. Segundo a Coreia do Norte, esse escritório não era mais usado. Em julho, a World Cube Association fez um anúncio sobre o Campeonato Mundial de Cubo Mágico de 2021. É importante mencionar que por conta da pandemia, ninguém sabe se o campeonato vai de fato acontecer, mas, de qualquer maneira, se ele for acontecer, a localização vai ser em Almere, na Holanda. Isso foi de fato um pouco inesperado, afinal, já tivemos um Mundial na Europa algumas edições atrás. Além disso, tivemos o lançamento do documentário The Speed Cubers da Netflix, que fez muitos cubistas se emocionarem com a história da relação entre Max Park e o grande Felix Hendricks e de como os dois se saíram no Mundial de 2019. Sendo na Netflix, esse documentário, sem dúvidas, serviu muito para divulgar o cubo mágico para novas pessoas. A situação da pandemia continuou a se agravar cada vez mais e em julho, até mesmo o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acabou contraindo a doença. Além dele, várias outras personalidades influentes já foram diagnosticadas com o vírus. Entre eles, Débora Seco, Gabriela Pugliese, Lázaro Ramos e Juliano Larraín são alguns dos nomes. Acredito que o principal acontecimento que marcou o mundo do cubo em agosto foi aquela greve interminável no Correio, que durou 35 dias e prejudicou muito o país. Em meio a uma pandemia onde várias empresas dependem dos Correios para funcionar, uma greve dessas pode falir inúmeros negócios. E como nós cubistas bem sabemos, essas greves também prejudicam os consumidores de diversas formas. Por conta da greve, um debate sobre a privatização dos Correios voltou a ficar frequente e empresas como a Magazine Luiza e a Amazon são cotadas como possíveis compradoras. Foi também oficializada a candidatura de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata e Donald Trump tentaria a reeleição pelo Partido Republicano. E tivemos também a trágica explosão de um depósito no Líbano, chocando o mundo inteiro. Até hoje, muitas pessoas se perguntam se isso foi uma triste coincidência ou um grave ataque terrorista. Em setembro, a GAN anunciou que iria lançar o seu novo flagship de 2020, o GAN 11M Pro, prometendo muitas novas melhorias e novas tecnologias. Mas é claro que nos grupos, muita gente começou a comentar sobre o preço do cubo, que se tornaria um 3x3 para competições mais caro da história. Aqui no Brasil, tivemos o anúncio da nota de R$200. E por ser no Brasil, é claro que isso gerou milhares de memes nas redes sociais. Montagens com a nota e piadas circularam no Twitter por vários dias. Tivemos também o discurso do presidente do Brasil na ONU, que gerou polêmicas e críticas nas redes sociais, além de um intenso debate, com muita gente criticando e muita gente defendendo o que foi dito no discurso. Os campeonatos online começaram a diminuir cada vez mais. Assim como eu, muita gente percebeu que um campeonato online não é a mesma coisa que um presencial e parou de participar, e por conta disso, eles começaram a ficar cada vez menos frequentes. A situação da pandemia parecia que estava começando a ficar um pouquinho mais controlada, só que muitos já começaram a se falar em uma possível segunda onda e um debate sobre a vacina começava a ficar cada vez mais intenso. O tema eleições municipais aqui no Brasil começou a se tornar mais forte. O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e Rio de Janeiro aconteceram nesse mês e as primeiras pesquisas começavam a surgir. Assim como no Brasil, o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos aconteceu e foi bem mais parecido com uma luta de UFC do que com um debate. Interrupções e provocações marcaram o debate inteiro. E as pesquisas começaram a dizer que a vitória do candidato democrata era praticamente certa. Em alguns países, a situação da pandemia de uns meses pra cá começou a melhorar, então campeonatos já voltaram a acontecer em alguns lugares, claro que ainda com muitas restrições, mas já é alguma coisa. Ao todo, tivemos 5 campeonatos durante o mês inteiro de novembro. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Cubo Mágico, a BCM, continua dizendo que não irá voltar com os campeonatos antes que a situação da pandemia aqui no Brasil estivesse 100% estável. E pelo menos aqui no meu estado, São Paulo, logo após o término das eleições, a situação parece que deu uma piorada e as medidas de controle voltaram a ser aplicadas. Ainda falando sobre o tema eleições, esse mês foi tenso. Temos as eleições americanas, onde Joe Biden está na frente, mas o resultado oficial ainda não saiu por conta de alegações de fraudes do candidato republicano Donald Trump. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, a situação ainda está muito incerta.
Aqui no Brasil também tivemos as eleições municipais e com recordes de brancos, abstenções e nulos, parece que a população está cada vez mais descrente desse sistema. Tivemos também a morte de um dos melhores jogadores de futebol da história, Diego Maradona, morreu na Argentina aos 60 anos de idade. O jogador sempre esteve envolvido em polêmicas, mas sem dúvida marcou a história do futebol internacional. Dezembro já começou difícil. Os moradores de Criciúma se assustaram quando uma quadrilha de assaltantes realizou diversos roubos a bancos na cidade. Tiveram um plano dignos de filmes, no mau sentido, para fazer o que fizeram, e haverá muito tempo antes da polícia descobrir o que aconteceu. Sobre o mundo do cubo, infelizmente eu não tenho muita coisa para falar, mas eu acho que tenho que fazer uma breve retratação. Eu geralmente falo que o que importa não é o cubo, e sim o cubista, mas eu estava errado e eu percebi isso assistindo uma corrida de Fórmula 1, que por sinal foi uma das mais legais que eu já assisti até hoje. Para quem não acompanha esse esporte, temos a principal equipe, que é a Mercedes, analogia aqui para melhor cubo, e a pior delas, analogia para pior cubo, que é a Williams. O que acontece foi que um dos pilotos da Mercedes, o Lewis Hamilton, que geralmente acaba ganhando tudo, foi diagnosticado com Covid e por conta disso foi afastado das pistas. Para substituir ele, pegaram o piloto da Williams, o George Russell, que geralmente não se destacava, e colocaram ele para correr na corrida do Bahrein. E só nessa troca de carro, indo do pior carro do grid para o melhor do grid, ele acabou conseguindo tempos incríveis e acabou ficando na primeira colocação nos treinos livres. Na hora que eu vi isso, eu pensei o quanto essa lógica poderia ser aplicada para o mundo do cubo. É claro que não é a mesma comparação, existe uma diferença muito maior entre o melhor carro e o pior carro da Fórmula 1 do que entre o cubo profissional e o cubo budget no mundo do cubo, mas eu achei legal de mencionar isso aqui. Pela primeira vez, desde que eu me conheço por gente, passamos o Natal longe de grande parte da nossa família e hoje passaremos o Ano Novo também. E honestamente, vendo como as coisas estão, eu não vejo esse cenário melhorando tão cedo, então provavelmente ficaremos um bom tempo ainda sem campeonatos. Com certeza, este ano foi um ano muito diferente, muito atípico, e por conta disso, essa retrospectiva também foi diferente. É claro que eu não consegui colocar tudo o que aconteceu no ano aqui, senão ele ficaria muito longo, mas acredito que eu consegui passar por grande parte dos pontos principais. Então, essa foi a retrospectiva desse ano, espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo, e que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós.